Bom, pessoal, deixa eu fazer as apresentações. Eu sou o Fábio, eu sou sócio fundador da Coisas de Viajante. Nós somos uma agência online especializada em consultoria, planejamento de viagem. E todo sábado, às 11 horas, a gente tem feito essa live para bater um papo sobre viagem, falar sobre destino, planejamento, histórias de viagem. Já que a gente está impossibilitado de viajar, mas por que não a gente continuar motivando aí a nossa inquietude e vontade de viajar? Porque logo, com certeza, mais cedo ou tarde, isso vai melhorar e a gente vai continuar explorando esse mundão maravilhoso. E nesse sábado, eu convidei o Thiago Ferreira, carioca, já mora há 8 anos na Sérvia, e a Sérvia conquistou um pedacinho do meu coração numa viagem que eu fiz pelo leste europeu, e eu falei, eu tenho que encaixar a Sérvia nessa série de bate-papo. E eu descobri o Thiago perdido lá em Belgrado. Eu falei, eu vou convidar o Thiago para falar um pouquinho de Belgrado, falar a visão dele, que já está lá há 8 anos, provavelmente é bem diferente da minha. Fiquei 7 dias apenas na Sérvia ao todo, né? Eu fiquei em Belgrado e Novi Sad, que é uma outra cidade no norte da Sérvia. Mas a Sérvia tem um algo mais ali que lembra um pouquinho essa pegada do Rio. Eu até comentei com ele quando eu convidei ele para essa live que eu achei que Belgrado é uma mistura de Rio de Janeiro com Belo Horizonte. Mas eu já estou falando muito, eu vou deixar o Thiago continuar aí se apresentar e falar um pouquinho. Não, beleza, Fábio. Fico lisonjeado de estar aqui hoje com você, trocando essa ideia. Fico feliz em saber que, né, numa viagem de 7 dias você já conseguiu sentir a essência da Sérvia, né? Você já percebeu que aqui tem realmente alguma coisa especial. E realmente, eu vou te falar, porque eu, quando vim para cá a primeira vez, a primeira vez que eu vim aqui foi em 2010, ou seja, faz 10 anos esse mês agora. E foi por causa de um amor. Eu tinha me apaixonado por uma sérvia pela internet, vim para cá sem saber muito o que esperar, na verdade, mais com a intenção de conhecer essa Sérvia, e aí eu acabei conhecendo um país que me encantou realmente do começo da viagem até o final. Eu fiquei 1 mês aqui nessa primeira viagem, e eu tive a oportunidade já de cara de conhecer uns lugares diferentes, de conhecer sérvios, de ouvir as histórias, e isso tudo me encantou muito, sabe? E estamos aí já, agora esse ano eu completo 8 anos que eu estou morando em Belgrado, aprendi a falar sérvio, enfim, hoje em dia trabalho com turismo aqui já, né, desde que estou aqui, na verdade, recebendo brasileiros e pessoas do mundo todo, e estou muito feliz. Eu acho que é um país que ele é um país totalmente inusitado para o público brasileiro, e pessoas que já viajaram pelo mundo afora muitas vezes deixaram de conhecer a Sérvia, que é um país que surpreende. Eu tenho certeza que você sabe disso. Não, com certeza. Eu fiquei realmente bastante surpreso. E nessa viagem que a gente fez pelo leste europeu, a gente rodou vários países aí do Balcão. E depois que a gente saiu de Belgrado, já quase no final da nossa viagem, eu com a Fernanda, minha esposa, não sei se era dentro de um trem ou dentro de um ônibus, enfim, a gente estava saindo de uma cidade para outra. E a gente perguntou, né? A gente fez uma pergunta um para o outro. Se chegasse alguém agora para a gente, falasse, olha, eu vou te dar condição de você começar a vida nova num outro país, numa outra cidade, a gente vai te dar um emprego, casa, você pode começar a vida nova em outro país. Aonde que você começaria essa vida? Tanto eu quanto ela, a gente falou a mesma cidade, Belgrado, na hora, não foi combinado, não foi nada. Cidade, tudo que a gente viu até agora, a gente já estava viajando acho que uns 5 meses, quando a gente fez essa pergunta um para o outro. Então, a gente já tinha visto muitas cidades. E veio assim, foi de estalo. Tanto eu quanto ela, a gente falou Belgrado. Assim, Belgrado realmente conquistou a gente. Não, mas é interessante isso que você falou, né? Quer dizer,
o Belgrado uma cidade totalmente diferente do padrão europeu, eu acho, né? Não é uma cidade que você... Eu falo muito para as pessoas isso às vezes, que uma pessoa que vem para cá e está esperando uma Viena da vida, uma Paris da vida, que você olha a arquitetura e você vai, uau, isso aqui é Europa. Tipo assim, sabe aquela coisa Europa escancarada? Não é Belgrado. Belgrado tem uma coisa diferente, assim, sabe? Porque teve influências diferentes, eu acho, além através da sua história. Teve influência do Império Turco-Otomano muito forte, parte do Império Austro-Húngaro e do Império Romano também, e vários outros povos que passaram por aqui. E hoje em dia a cidade, assim, se você parar para pensar que Belgrado foi completamente destruída e reconstruída cerca de 40 vezes na sua história, então isso já fala muito, né? Você não tem como esperar que uma cidade que, por um lado, sofreu tanto através da história, num território que sempre foi muito cobiçado por povos diferentes, né? Uma área onde sempre teve vários conflitos entre nações, você ter uma cidade bonitinha, toda, né, parecendo um conto de fadas, né? Porque a história desse país, já desde muito tempo atrás, da Idade Média, começando do início de tudo, você já tem muita coisa acontecendo, mas que isso tudo contribuiu para que a cidade tenha uma identidade única, eu acho, sabe? A beleza de Belgrado é uma beleza que não é óbvia, é o que eu falo para as pessoas. É para você ver a beleza de Belgrado, você tem que estar disposto a conhecê-la, você tem que estar disposto a explorá-la de coração aberto, de mente aberta, e eu acho que isso te dá, aquilo que a gente volta àquilo que nos dá tanto prazer em viajar, sabe? Eu acho que é essa coisa de você estar explorando uma coisa que não é óbvia, uma coisa misteriosa, cheia de segredos, né? Surpresas, e você né? vai descobrindo aquilo e aí você vai vendo a beleza do lugar, sabe? Então, Belgrado tem muito isso. Eu acho que você sentiu isso na sua estadia aqui. Não, foi exatamente isso que você falou, essa mistura, né? Eu sou arquiteto de formação, há 2 anos é que eu estou trabalhando com turismo, mas eu sou arquiteto de formação. Então, eu brinco que eu deixei a arquitetura, mas a arquitetura não me deixou, ainda está dentro de mim. Então, quando eu viajo, o olhar, né, de arquiteto, ele volta. E a gente percebe esse mix de arquitetura na cidade, né? Você consegue ver diferentes estilos, isso também me impressionou bastante. Sim, sim. Não, e é detalhe, né? Essa coisa enfim, a arquitetura da cidade é muito peculiar e porque você tem a questão do brutalismo muito presente, né? Da época da Iugoslávia, mas ao mesmo tempo, quando você sai de Belgrado e vai para Novi Sad, que você me falou que você conheceu também, você já vê uma outra Sim. cara, né? Com uma influência mais austro-húngara, alguns prédios até em estilo Art Nouveau em algumas cidades ali da região também. Então, é muito, muito, muito bacana, né? Você ter esse contraste. Com certeza. Bom, para a gente situar um pouco a galera sobre a Sérvia, aquela parte burocrática que sempre tem de dúvida para as pessoas, do tipo, para ir para a Sérvia precisa de visto, precisa de vacina, como é que é? A gente pega o visto logo no aeroporto, dá esse overview para a galera, da parte mais prática para chegar. Não precisa de visto, não mais. O visto de turismo foi abolido em 2013, eu comemorei muito quando aboliram esse visto. As primeiras vezes que eu vim para cá eu tinha que fazer o visto. Era um processo que não era complicado, mas era chatinho, né? E era um custo adicional. Mas desde 2013 não tem mais visto de turismo. A pessoa pode vir e ficar 90 dias no país tranquilamente, sem visto nenhum. Em relação à vacina, também nada é necessário, não tem nenhuma exigência. E então pode vir, pode curtir, tranquilo. Inclusive agora, com essa questão do corona,
a Sérvia continua aberta para brasileiros. Então, se tiver alguém disposto a viajar, vir para cá, pode vir. Eu sei que está difícil. É verdade. A Sérvia não faz parte da União Europeia. Que a União Europeia fechou a entrada, está barrando os brasileiros, né? Exatamente. Mas a Sérvia continua... Não, sim. A Sérvia continua aberta, ou seja, o brasileiro que vem para cá, tudo bem, ele tem que fazer trânsito, uma conexão em algum país, geralmente da União Europeia, mas pelo que eu li, as pessoas, o trânsito, a conexão está sendo permitida. Então, se você estiver fazendo um voo, geralmente, seu bilhete tem que ser, para evitar problema, eu acredito que tem que ser o voo no mesmo bilhete, né? Você comprar o voo direto, saindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, fazendo uma conexão e com um destino final na Sérvia. Eles já despacham a bagagem direto para a Sérvia, você já fica na área de trânsito do aeroporto, onde você fez a conexão, e chega aqui. Por enquanto está assim, enfim. Tomara que continue, mas enfim, vamos ver. As coisas estão mudando cada dia, né? É difícil prever a situação ultimamente, mas... Não, você levantou uma bola que eu não tinha ainda me atentado a isso, né? O leste europeu é uma alternativa para aqueles que estão mais ansiosos por viajar e que agora não estão, a gente está impossibilitado de entrar na Europa. Tem várias opções no leste europeu de países que não estão na União Europeia, e aí você consegue entrar pela relação diplomática específica, né? É só ver se, no caso, esse país não tem restrição para o brasileiro. Na Sérvia, você já falou que não, a gente continua bem-vindo. Por enquanto está assim, e a Sérvia, a princípio, está aberta para todos os viajantes, não precisa nem fazer quarentena nem nada quando chega aqui, enfim. Então tá ótimo, para quem está impaciente para viajar, fica aí a dica. Legal. E falando sobre essa questão que a gente falou de imigração, de aeroporto, a chegada em Belgrado, eu cheguei a fazer algumas consultas, a gente não tem voo direto, né, do Brasil para a Sérvia, e quase sempre é com conexão. Eu vi que a conexão às vezes é em Frankfurt, ou tem acho que pela Alitalia também. Você tem alguma dica de companhia aérea que costuma ser a que tem a melhor condição de voo, até uma perna de voo menor? Então, geralmente o que acontece? Tem várias opções, né? Porque Belgrado das cidades da região aqui dos Balcãs, é a cidade mais bem conectada, eu acho, com o maior número de voos. Então, você pode fazer escala facilmente através da Alemanha, pode ser por Frankfurt, pode ser por Munique, você tem a Suíça também, você tem a Itália, a França, enfim. Na hora você vê o voo que fica mais barato, mas geralmente, pela minha experiência, enfim, até quando às vezes que eu vou para o Brasil, quando os meus clientes vêm, a gente os voos pela Lufthansa costumam ser bem favoráveis, assim, são voos com uma conexão legal, um valor legal, ou seja, através geralmente por Frankfurt, a maioria das vezes. A gente tem a Swiss também operando ali conexões de Zurique, que são muito boas também, e até a Air France, às vezes, tem boas conexões com preço bom. Tudo varia, às vezes a Lufthansa é mais barata, às vezes a Air France e tal. A Alitalia é uma incógnita, assim, enfim, muitas pessoas que viajam comigo já criticaram essa companhia, e até porque está à beira da falência, né? Eu acho que tem um monte de questões aí que a gente nem sabe. Mas fica essas três aí, eu acho que são as principais. Eu acho que é a Lufthansa, a Swiss e a Air France. Sendo que dependendo, às vezes, a Turkish Airlines também voa para cá. E uma vez eu até já cheguei a voar pela Qatar Airways, pelo Qatar lá, uma vez eles tinham uma promoção doida, a gente pegou Belgrado, Doha, São Paulo, tipo... Enfim, aí já são umas coisas, às vezes, quando eles botam umas promoções meio doidas, né? Não é regra, não é regra. As últimas consultas que eu fiz, a Lufthansa estava com o melhor ticket, né?
não era um voo assim, muito curto, estava dando quase 18, 19 horas de voo ao todo, porque você vai para Frankfurt, aí tinha uma escala, que acho que era uma escala umas 3 horas mais ou menos lá, e depois ia para Belgrado. Uhum. Uhum. Não, o padrão é isso mesmo. A escala às vezes dura de 2 a 3 horas e aí você já vem para Belgrado, que é o melhor aeroporto. Legal. E, aliás, tem uma novidade também que a TAP parece que a partir desse mês vai introduzir. Aliás, a TAP não, a Wizz Air está introduzindo um voo novo que é bacana, que é vindo de Lisboa. Eu sei que muito brasileiro gosta de voar por Lisboa pela TAP, e aí vai ter um voo da Wizz Air agora, uma low cost, né? Que vai estar voando para Belgrado, de Lisboa. Então isso pode ser bacana, pode ser uma opção para algumas pessoas também. Sim, não, essa é uma boa opção, É. porque dá para fazer para quem tem aí seus 15, normalmente as pessoas têm 15, 16 dias de férias para tirar, dá para ficar um tempinho em Portugal e fazer Sim, sim. uma esticada até a Sérvia e de repente até explorar algum outro país ali dos Balcãs. Com E certeza. aproveitando, falar com a galera. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quiser perguntar, vocês podem colocar aí no chat. Eu vou anotar e antes da gente fechar a live, uns 10, 15 minutinhos antes, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Mas se vocês quiserem ao longo, pensou em alguma coisa, quiser, você pode escrever aí no chat, eu vou anotar e depois a gente faz esse bate-papo e responde as perguntas. Uma outra questão, melhor época do ano para viajar? Ou é um destino que a gente consegue viajar um ano inteiro? O que você sugere para a gente? Então, assim, a questão da época do ano aqui é a seguinte: a gente tem o verão que é bastante quente, porque muita gente ainda confunde a Sérvia com a Sibéria, né? E acha que aqui é muito frio, mas não. Depois eu olho no mapa direitinho lá, a Sérvia fica embaixo ali da Hungria, pertinho ali da Croácia, de Montenegro, que são lugares tradicionalmente de destinos de mar, né? Então, aqui o verão é muito quente, com temperaturas facilmente acima dos 30 graus, e o inverno é muito frio, nevando todo ano facilmente. Então, assim, a melhor época, eu diria que é a época das temperaturas mais amenas, onde você pode sair na rua com mais conforto, né? Sem estar ou suando ou congelando. Então seria a primavera ou o verão daqui, né? A primavera que vai eu diria, já começa aí lá para o final de março até meados de maio, né? Na verdade, oficialmente vai até junho, mas aí já junho já começa a dar uma esquentada, mas pode entrar também final de março até comecinho de junho, e aí depois do final de setembro até comecinho de novembro ou outono também, uma época mais amena. Mas para quem não tem medo de calor, pode vir. Aqui não é também nenhum Emirados Árabes da vida. Então... Ou Rio de Janeiro, né? Você como um bom carioca, você sabe o que é o verão carioca, né? Não, pois é, o verão carioca é bravo. Então aqui não chega a ser tão quente, mas tem muita coisa legal para fazer. Assim, no inverno também, quem gosta, tem estações de esqui na Sérvia muito bacanas. Tem as áreas das montanhas, dá para explorar, ver bastante neve, porque eu sei que tem brasileiro que gosta de ver neve quando viaja, gosta de fugir do calor brasileiro para ir para a Europa quando está frio, para pegar. Então tem também. Então, assim, tem para todo mundo, durante todo o ano tem como planejar. A diferença de preços na Sérvia não é muito grande, não chega a variar tanto quanto na Croácia e Montenegro, que são destinos de mar e praia. Então, durante o verão lá os preços sobem exorbitantemente. Na Sérvia já é uma coisa mais balanceada, inclusive no alto do verão mesmo, dependendo do hotel, dependendo do lugar, às vezes o preço até cai um pouco, porque Belgrado não é um destino tradicional de verão, entendeu? Então, pode ser que dê uma balanceada no preço. Às vezes você vai para pegar uma praia na Croácia, chega aqui em Belgrado, já paga um pouco menos, enfim. Dá para fazer essas manobras. Aproveitando que você falou em preço, até eu anotei essa pergunta, mas a gente até responde ela agora. O Renato ele perguntou sobre
custo de vida. Ele até brincou quantos trampos ele precisa levar. Quanto que seria mais ou menos o custo para o viajante, né? O custo de vida não, mas tipo assim, aquele custo de viagem, né? Você sair para jantar, pegar uma refeição completa no restaurante. Você que morou aqui no Rio, que às vezes vem aqui para o Brasil, para São Paulo, para o Rio, comparado, mesma coisa, é mais barato? Olha, eu posso te dizer que aqui no Brasil. A Sérvia, se comparado com outros destinos europeus famosos, ela é um país ainda barato, bem barato. Tá? Tudo bem que você não tem como generalizar, porque você tem aqui também restaurantes mais caros, que são muito bons, que você vai pagar num jantar, sei lá, 100 euros. Mas não é a regra. A regra é que se você tiver, para o viajante em geral, que, por exemplo, sai para comer num lugarzinho bacana, não sei o quê, mas sem nenhum luxo excessivo também, você vai gastar aí, enfim, em euros o preço de uma refeição pode ser, sei lá, 10 euros por pessoa, né? Você come um prato, uma comida farta, com bebida, e se bobear até sobremesa, dependendo do lugar. Então, assim, tudo bem que o euro agora deu o real, né, deu uma desvalorizada em relação ao euro e tá bravo, mas eu espero que isso volte ao normal em breve. Mas ainda assim, com 10 euros você pode comer num restaurante, de 10 a 15 euros em média, eu diria. Você come num restaurante uma comida legal, com bebida, e até sobremesa, dependendo do lugar. Então, não é muito caro. Não é muito caro. Não. E isso é uma comida de restaurante, né? Óbvio que você pode pegar um fast food no lugar. Aqui na Sérvia, você não precisa nem de McDonald's, porque eles têm a famosa pljeskavica, que eu espero que você tenha experimentado quando você esteve aqui. Sim. Muito bom. A pljeskavica nada mais é do que um hambúrguer sérvio, mas que se você falar que é hambúrguer aqui, eles vão ficar irritados. É uma carne, é o que eles fazem. Eles às vezes fazem ela recheada com um monte de coisa, às vezes fazem com queijo também, e é muito gostoso. E, por exemplo, uma pljeskavica em Belgrado você paga hoje cerca de 2 euros. Isso em Belgrado, que é um preço acima da média das outras cidades da Sérvia. E é uma coisa que te alimenta pra caramba, né? Então, você consegue se virar bem, né? Preço de hospedagem aqui varia muito também, mas em Belgrado, eu diria que você consegue um hotelzinho bacana, aí pagando até de 40, 50 euros, você consegue uma coisa para um quarto, sabe? Então, Airbnb menos, né? Se você pegar apartamento, às vezes com 20 e poucos euros, você já está reservando um apartamento bacana num lugar legal. Então é um preço razoável, né, eu acho. Sim, não, quando a gente passou a nossa semana aí na Sérvia, a gente percebeu isso. Comparado, e você falou que sobe muito o preço, né, na Croácia, por exemplo, no verão. E de todos os lugares que a gente rodou do leste europeu, a gente começou em julho, a gente começou em julho e terminou início de novembro, né, que foi a nossa temporada aí pelo leste europeu. Croácia, disparado, foi o lugar mais caro que a gente teve na viagem, e foi justamente porque a gente ficou na Croácia esse período de julho e iniciozinho de agosto. Então era o pico da temporada de verão europeu, né? Não, com certeza. A Croácia, de todos os países, enfim, os preços sobem porque a Croácia pode, né, também. Primeiro porque ela é linda, maravilhosa. A costa ali do Mar Adriático é linda. E, assim, a capacidade hoteleira não é muito grande. Então, assim, os hotéis se enchem muito facilmente, né? Então, chega o verão ali, a alta temporada, acabou. Ainda mais, vem gente do mundo todo para lá, os caras botam preço uma noite, dependendo, lá em Dubrovnik, facilmente você paga num quarto, sei lá, num hotel legalzinho, né, de 4 estrelas, você vai pagar, às vezes, até 300 euros uma noite, quer dizer,
É complicado, né? Mas, por sorte, tem países que nos Balcãs que dão a balanceada. Você vai na Croácia, gasta um pouquinho mais, mas depois você vai na Bósnia, que também é baratíssimo. Depois você vem na Sim. Sérvia, que é mais barato. Depois você desce lá vai para Montenegro, que a costa é mais cara, mas aí logo depois, se você for aventureiro mesmo, vai lá na Albânia, que é um país Albânia, também eu que fui para tá. Albânia. A Albânia foi. Eu consegui jantar na Albânia por 5 euros. Pois é, porra. Eu acho. Se eu não estou enganado, acho que a conta deu 5 euros para mim, para minha esposa, e foi a refeição completa, com uma entradinha, uma saladinha, um prato principal e sobremesa. 5 euros. Não, a Era a mais Albânia. barata da viagem. Eu acho que a Albânia consegue esse lugar de país mais barato dos Balcãs, viu? Porque realmente lá os preços são incríveis. Mas é um lugar incrível. Muita gente tem medo, né? Não sabe se vai, se não vai, mas é um dos países, fora a Sérvia, que eu mais gosto de ir é a Albânia. E eu sempre tenho muito prazer em ir lá, em levar a gente para lá. É um país que tem um lugar especial no meu coração também, vou te falar. Cara, você falou agora um negócio que, quando a gente voltou dessa viagem, todo mundo perguntava pra gente, né? Qual foi o lugar? O que você gostou mais de fazer? E depois de você viajar 5 meses, é difícil você escolher um. Né? É muita informação absorvida. Então, eu falava, olha, é melhor te dar top 5. E um dos top 5 foi justamente a Albânia e a hospitalidade deles. Eu fiquei muito surpreso com isso. Assim, o carinho de todas as pessoas, da pessoa na rua, do cara no mercado. Então, assim, quando eles viam que tinha uma pessoa de fora, um turista, para eles, turista é muito importante. Assim, eles olhavam, a sensação que eu tinha é que, pô, esse cara está aqui no meu país, veio lá do país dele, o que ele veio fazer aqui na Albânia? Então, assim, eles têm uma gratidão muito grande de te atender. Eu acho que isso é uma coisa em comum que tem esses países menos famosos aqui da região, né? Porque se você pega ali Bósnia, Sérvia, Albânia, Macedônia, esses países onde o turismo ainda não está totalmente desenvolvido, eles têm muito essa questão de, pô, que legal que esse cara veio para o meu país, né? Porra, que bacana, ele te agradece, ele fica feliz, e ele tem uma felicidade sincera, né, que você sente nas pessoas. Ele não está fazendo aquilo por dinheiro, ele não está fazendo aquilo para ganhar alguma coisa, por obrigação. É uma sinceridade, é uma coisa que eu senti muito aqui na Sérvia quando eu estive, e foi uma coisa que se contrapôs aos preconceitos que as pessoas têm, muitas vezes aqui na Sérvia, até na Albânia, enfim, na Bósnia, que são países perigosos, que o povo é um povo perigoso, um povo que só serve para guerra. Gente, isso não pode ser mais longe da realidade. Eu acho que as pessoas desses países todos aqui são muito queridas, muito calorosas, gostam de receber gente, gostam de tratar as pessoas bem. Então, quem vier para cá, isso é uma das coisas que mais surpreende, eu acho. Então, não tem erro, não precisa ter esse tipo de medo, pode vir tranquilo. Não, você falou agora um ponto que lembrou quando eu gosto sempre de fazer um passeio a pé, né? Todas as cidades que eu vou. E a gente fez um passeio a pé em Belgrado, começa ali naquela Praça da República. Inclusive, meu Airbnb ficava pertinho da Praça da República. E no final, a guia ela falou exatamente isso. Ela falou assim, gente, a gente tem ainda uma carga muito grande nas costas da guerra, né? Foi uma das últimas guerras recentes que a gente tem, né? Então, a guerra da Bósnia e da Sérvia. E ela fala assim, a guerra é guerra política. Eu, minha família, assim, a população, se você perguntasse na época para a população era contra a guerra. Então, exato. A gente que está de fora, a gente assume que a população também está de acordo com as questões políticas do momento. Mas não, a guerra é uma questão política. Você vê, imagina se agora o nosso presidente resolve agora declarar guerra contra não sei qual país, e aí de repente você não tem nada a ver com isso. Na maioria das vezes você não tem nada a ver com isso, mas porra, agora estamos em guerra. E aí, caraca. E é interessante isso que você falou, porque realmente uma das experiências mais marcantes que eu tive foi conversando com pessoas em Sarajevo, né? Porque lá na Bósnia, onde você teve
onde teve foi uma cidade que mais sofreu durante o período da década de 90, né? Porque ali é uma cidade que você tem pessoas sérvias ortodoxas, bósnios muçulmanos, croatas católicos, e ali tudo misturado durante a guerra, já viu, né? Foi o lugar perfeito para explodir um monte de conflito. Então, mas você falando com as pessoas que participaram, muitas delas falam exatamente isso. Antes da guerra, a gente estava todo mundo junto, a gente era irmão, não tinha essa coisa, sabe? Mas aí começa com a morte do Tito, né, que era o presidente da antiga Iugoslávia, os governantes políticos ultranacionalistas de cada república foram ganhando voz e muitas vezes apoiados por governos das grandes potências que queriam que a antiga Iugoslávia se desmantelasse. Queriam, porque a Iugoslávia, durante a sua época, era uma grande potência da região. Sim. E ameaçava a Alemanha, ameaçava a Grã-Bretanha, Estados Unidos, porque os caras eram um governo que tinha uma economia muito forte, que não era nem alinhado da União Soviética, nem alinhado dos Estados Unidos. Eles tinham uma coisa totalmente diferente que estava dando super certo. E aí, quando o Tito... Era muito bem querido aí, né? Pois é. O funeral do Tito, quando ele morreu, foi um dos eventos mais... com convidados de várias partes do mundo, líderes políticos de várias partes do mundo. Então, assim, ele era um cara que... O pessoal chamava ele de Drug Tito, amigo Tito, era um amigo do povo, todo mundo gostava dele. E era diferente do comunismo dos outros países, né? Porque você fala em comunismo, na Albânia mesmo, você vai lá na Albânia e o pessoal fala de como o Enver Hoxha, o líder comunista lá, caraca, ele torturou tanta gente, matou tanta gente, o pessoal, cara, não consigo nem ouvir falar do nome dele. Aqui, fala do socialismo da Iugoslávia, o pessoal fala, nossa, que saudade daqueles tempos, todo mundo vivia bem, a gente tinha um padrão de vida muito maior, que não sei o quê. Quer dizer, né? Então, era uma coisa diferenciada que ele fazia aqui. E, enfim, é uma questão cultural muito bacana de se ouvir, de ouvir essas histórias e você entender os vários lados, né? Quem faz uma viagem para os Balcãs, ele ouve uma versão da história na Sérvia, outra na Bósnia, outra na Croácia, e aí eu acho que o viajante tem que vir com a mente aberta para conversar com todo mundo, ouvir todo mundo e depois tomar suas conclusões. A minha conclusão, depois de 8 anos morando aqui, conversando com todo mundo da Croácia, da Bósnia, da Sérvia, da Albânia, é que na guerra não existe vencedor e todo mundo sofre. E aí e não dá pra gente acreditar sempre no que a gente ouve, né? Se você ouve uma história que alguém é o cara, é o mauzão da história e o outro é o anjinho que só sofreu, isso nunca é assim na vida real. Todo mundo... Dos dois lados. Eu acho que todo mundo fez coisa ruim, todo mundo sofreu também ao mesmo tempo. Guerra é guerra. Então, assim, você tem que vir, para quem gosta de história, para quem gosta desse tipo de coisa, pra gente hoje em dia, como viajante, é um prato cheio de informações, de relatos que a gente escuta, e isso tudo enriquece muito a viagem. Você levantou um ponto agora, nem estava aqui na nossa listinha, mas isso que é legal do bate-papo, né? Ser mais dinâmico, orgânico, né? E uma viagem nos Balcãs é exatamente isso, né? Você tem essa possibilidade de ouvir os dois lados, né? Eu, quando viajei por essa região, eu fui para a Bósnia primeiro, então fui lá, ouvi, né, relatos deles, fui nos museus de lá, e depois fui para a Sérvia e fui ver o lado de cá também, né? Porque a Sérvia também, no primeiro momento você pensa assim, mas a Sérvia maltratou a Bósnia. Mas teve um momento depois que a guerra acabou, que, né, a OTAN ficou atacando a Sérvia também. Então a Sérvia também teve seu lado também de sofrimento. Então, é o que você falou, os dois lados sofreram. O que muito pouca gente sabe, isso pouco se fala, mas assim, Sarajevo, por exemplo, quando teve aquele cerco de Sarajevo durante a guerra lá na Bósnia, tinha muito sérvio e muito croata cercado também pelo exército da então Iugoslávia. Tudo bem que o exército da Iugoslávia era de maioria sérvia,
mas ele tinha comandantes bósnios também, tinham soldados croatas, assim, a maioria era sérvia, mas os caras estavam só seguindo ordens lá do político, do presidente, né? E naquele cerco tinha sérvios, tinha croata, tinha todo mundo ali sofrendo junto, porque o sniper que ficava lá mirando, ele não sabia se a pessoa que estava andando na rua era sérvia. Então, assim, são pequenas coisinhas que não se fala que é importante saber, né? A Sérvia foi bombardeada ilegalmente pela OTAN em 99 por causa da questão do Kosovo, que aí já é uma outra questão mais recente ainda, que é muito controversa, o que se fala mundo afora, o que se sabe, assim, se eu for entrar agora para começar a falar do Kosovo, vai ser uma live de 2 horas, mas o que eu posso resumir, o que eu posso resumir, só para o pessoal ter uma luz diferente, é que a Sérvia, a civilização sérvia começou a surgir ainda no século XII, lá exatamente no Kosovo, onde você tem os mosteiros mais antigos, onde você tem as cidades imperiais mais antigas. E aí foi, com o tempo passando, com o domínio. Aí teve o Império Turco-Otomano que ocupou e que incentivou o islamismo na região. Quem aceitava tinha melhor tratamento, etc. e tal. Depois, durante a Iugoslávia, o presidente Tito ele recebia pessoas da Albânia, muitos albaneses que fugiam do regime de extrema ditadura, né, da Albânia, vinham para o Kosovo, que é ali a região da fronteira, e ocupavam ali, eles eram bem-vindos, eles tinham escola em albanês, podiam viver literalmente falando a sua língua no território ali da província do Kosovo. Só que com o tempo eles viram a oportunidade de, né, se separar da Sérvia, e eles começaram a fazer coisas que aconteceram parecidas na Croácia, que aconteceram, eles começaram a expulsar os sérvios ali de onde eles já estavam e aí teve conflito, não teve jeito. Só que aí os Estados Unidos, que sempre apoiou o Kosovo, foi lá e os bombardeou Belgrado. Enfim, a história é muito complicada e complexa, não dá para resumir assim tão rápido, mas assim, não é tão... Sempre duvide da sua primeira, como eu posso dizer, da forma como é mostrado, duvide do óbvio. Se alguma coisa parecer óbvio, você tenta olhar pelo outro lado, e aí você vai descobrir muitas coisas, sabe? Mas uma coisa que eu vi que alguém já perguntou aqui, Fábio, que é importante a gente ressaltar, que apesar desses conflitos todos que aconteceram em geral durante a década de 90, a Sérvia hoje em dia é um país muito seguro para viajar. Você deve ter percebido isso também. Em Belgrado você pode andar dia e noite, qualquer hora. Sim. Você não vai ser assaltado, você não vai ser abordado por alguém querendo pegar suas coisas. Assim, é muito raro. Assim, você não ouve falar sobre assalto, você não ouve falar de homicídio, coisas que no Brasil a gente já está tão acostumado, infelizmente. Aqui você não ouve falar. O que acontece, eventualmente, de vez em quando, que você tem que tomar cuidado, mas como eu acho que na maioria das cidades europeias, aqui numa escala muito menor, é a questão dos batedores de carteira, né? Os famosos pickpockets, que em Belgrado, infelizmente, está começando agora a ter isso, a gente já está começando a ver uns relatos. Tem que tomar cuidado, só isso. Tipo assim, tá andando com bolsa no centro de Belgrado, não vai andar com a bolsa nas costas para nego abrir o zíper, pegar o que tá lá dentro, você nem perceber, entendeu? Tem que tomar cuidado. Só isso. Mas fora isso, isso tem em qualquer cidade na Europa, né? Não, é o que eu costumo dizer. Nas capitais, as grandes cidades, somente as cidades mais turísticas, esse pickpocket, batedor de carteira, você tem. Agora, essa violência urbana, que é uma violência que, infelizmente, a gente já virou do nosso cotidiano aqui, principalmente nos Balcãs, onde eu rodeio, eu não tive essa sensação de segurança, e com quem eu conversei, com os locais que eu conversei, eles falaram que também não tem isso, como você falou, do cara te abordar, me dar suas coisas, isso não acontece. Sim, sim. É claro, se você
beco errado tem em qualquer grande cidade. Então, se você vai atrás de coisa errada, nos lugares que você não deveria ir, você pode ter problemas. Mas se você está nos lugares normais da cidade, não acontece nada. Mas Belgrado, o legal é que não tem nem muito lugar assim que você não pode nem ir, sabe? Isso é bacana, eu acho. Belgrado é bem tranquila e de fato tem até um dado estatístico que fala que Belgrado é uma das cidades mais seguras da Europa. Realmente, assim, não é uma coisa. Quem pesquisar vai encontrar lá, enfim. É muito legal isso, é uma vantagem muito grande. A gente falando em roteiro, né, a gente falou bastante de Belgrado. Que outra cidade, além de Belgrado, você recomenda? Recomenda não, você até pode dizer, não deixe de visitar se você for à Sérvia. Além de Belgrado, o que você diz? Olha, tem que ir, você não pode deixar de visitar essa cidade se você for vir à Sérvia. Então, chegou em Belgrado. Belgrado eu acho que tem que ter no mínimo 2 noites, né? Aí depois disso você já pode começar a explorar. Eu acho que depois de Belgrado, a cidade que você tem que visitar é Novi Sad, né, que você conheceu também. Fica 1 hora a norte de Belgrado, na região da Vojvodina, que é uma província também autônoma da Sérvia, que Novi Sad é uma cidade diferente, que você tem muito mais influência austro-húngara, você tem a possibilidade de visitar os túneis subterrâneos de uma fortaleza medieval muito, muito bacana. Você pode fazer degustação de vinhos, tem muitas vinícolas ao pé da montanha Fruška Gora, que fica bem próximo de Novi Sad. Então é um passeio muito bacana que pode ser de um dia, você pode fazer um bate e volta, ou você pode fazer, ou dormir em Novi Sad mesmo, passar uns diazinhos lá também é legal. Tá? Fora isso, eu acho que quem tiver mais tempo não pode deixar de visitar o oeste da Sérvia. Muitas vezes, para quem tem uma viagem pelos Balcãs que está indo para Bósnia ou para Montenegro, aí o oeste da Sérvia já fica até no caminho, ali a montanha de Zlatibor. Zlatibor é a montanha mais famosa, digamos, do oeste da Sérvia, onde você tem muitas coisas legais para visitar nos arredores ali. Você tem que conhecer, eu acho que o Parque Nacional Tara também, nessa região oeste. Enfim, tem tanta coisa legal de natureza, de cachoeira, de rio, de vilarejos com casinhas tradicionais que você pode visitar e experimentar comida tradicional, né? Eu acho que então seria Belgrado, Novi Sad, oeste da Sérvia, 2 diazinhos, seja para voltar depois para Belgrado ou depois para seguir viagem para Sarajevo ou Montenegro. E, enfim, tem muitas outras, né? Mas eu acho que essas aí, se você conseguir juntar numa viagem, já é muito bacana. Legal. Então, isso seria em torno, mais ou menos, para uma pessoa, eu tenho de 12 a 15 dias de férias. É o que normalmente, de uma maneira geral, as pessoas conseguem tirar de férias no trabalho. Se a pessoa conseguir reservar de 5 a 6 dias em Belgrado, para a Sérvia, ela consegue ter uma imersão razoável no país, conseguir pegar um pouquinho do que é Belgrado, explorar Novi Sad, ver um pouco de beleza natural dos parques. Com 5 a 6 dias dá para ela ter esse overview do que é a Sérvia, né? Exato, exato. Você de 5 a 6 dias consegue já visitar fora de Belgrado algumas coisas que vão te dar uma noção melhor do que é a Sérvia, né? Porque Belgrado é uma das cidades, é a principal, só que se você sair, você vê muita coisa legal, muita coisa bacana, que, nossa, é o que eu falo, eu tô aqui há 8 anos e ainda me surpreendo com as coisas que eu vejo aqui e descubro aqui, né? Então, assim, quanto mais tempo você tiver, melhor, claro, dependendo do número de dias. A gente pode combinar com os países da região, um roteiro bacana, só que se você é do tipo que gosta de conhecer um pouquinho mais a fundo os países que você visita, eu diria aí que uns 5 dias, 6 dias é legal para a Sérvia. Legal, bacana. E quando eu estive aí em 2016, eu fiquei acho que uns 2 dias, foram 2 dias que eu fiquei em Novi Sad,
eu vi que estava rolando umas campanhas que a cidade ela estava como candidata à capital cultural da Europa. Ela venceu, ela vai ser a capital da Europa ano que vem? Sim, Novi Sad tem chamado bastante atenção porque no ano passado ela foi capital europeia dos jovens e em 2021 capital europeia da cultura, né? Então a cidade ganhou e é uma cidade realmente que é símbolo do multiculturalismo presente na Sérvia, né? Porque você tem nela pessoas de várias etnias diferentes morando. Você tem húngaros, croatas, romenos, sérvios, ciganos, eslovacos. A Novi Sad em si tem 6 línguas oficiais, só para você ter uma ideia. Então, assim, lá você facilmente vê algumas placas em várias línguas, que você olha, nossa, tudo isso para a mesma coisa, porque as minorias lá são muito respeitadas e muito bem tratadas, então elas convivem em total harmonia, todas ali juntas, e isso é uma das características, principalmente da região norte da Sérvia, tem muitos povos diferentes que moram ali. Legal. Então, pessoal, fica aí a dica. Esse ano é um ano que eu acho que vai ser complicado realmente para a gente viajar, principalmente para a Europa, mas 2021, se der tudo certo e vai dar, a gente vai conseguir voltar a explorar esse mundão. Fica a dica. Novi Sad, capital cultural da Europa 2021. Então, mais um motivo para incluir a Sérvia no seu plano de viagem. Exatamente. E eu acho que quem quiser vir para cá tem que vir logo, assim, 2021, vem, porque ó, a Sérvia a cada ano está traindo cada vez mais turistas e daqui a pouco isso aqui vai bombar. Então venha antes que bombe, para poder curtir melhor, sem muito turista, com mais calma, mais tranquilidade. Não, eu acho que o novo normal é um mistério para todo mundo, né? Principalmente nesse mercado nosso de turismo, né? Mas eu acho que esses países, essas cidades que não têm o holofote tão grande, eu acho que elas vão começar a ser mais procuradas, sabe? Cidades como Praga, Veneza, Roma, Paris, acho que as pessoas vão começar a fugir dessas cidades muito concentradas com muita gente e começar a ir para esses lugares menos procurados. Então, eu também acredito que a tendência é desses lugares começar a ter um crescimento de visitantes. Sim, com certeza. Concordo. Você comentou sobre gastronomia, falou sobre o lanche, né, do hambúrguer, que eles não gostam que chame de hambúrguer. De gastronomia, um prato que não pode deixar de provar se for a Sérvia ou em Belgrado. Eu lembro que eu comi um prato que era como se fosse um croquete. Eu acho que era uma... É um nome estranho, que na verdade... Era esse que eu ia falar agora. Você leu meu pensamento. Ele o nome é sensacional. Karađorđeva Šnicla. Karađorđeva Šnicla. É muito saboroso. É um formato de como croquete, é uma carne de porco empanada, recheada com queijo, geralmente, dentro. Né? Não é isso? Que você corta e aí sai o queijo, assim, derretendo, assim, é bom pra caramba. Não, é um negócio gostoso, é bom pra caramba. Quem vem Karađorđe, na verdade, foi o líder da revolta sérvia contra os turco-otomanos, ainda aí no século XIX. E aí ele ganhou esse prato, Karađorđeva Šnicla. Então você lembra do Karađorđe. Só isso, o nome do cara, e quando você vê isso lá no menu, você já sabe quem que é. Karađorđe. É o cara, o George é o cara. Karađorđe. Pronto, resolveu. Além desse Karađorđe, tem outro prato? Ou uma coisa que ou um prato que seja de costume sérvio? Não, uma dica que eu acho que todo mundo que vier para a Sérvia, que eu dou para todo mundo, sente num restaurante e peça uma porção, uma entrada. A maioria dos restaurantes típicos tem uma entrada típica sérvia, tipo assim, com um mix de coisas típicas da Sérvia. É muito comum isso, só você falar, pô, você tem como
fazer aqui uma entrada com coisas típicas. Pá, porque isso é muito legal, que aí vai vir um pouquinho de ajvar, que é como se fosse uma pasta de pimentão, que é muito famosa aqui na Sérvia. Vai vir um pouco de kajmak, que é tipo também um cream cheese, mais ou menos, feito com a nata do leite, que é muito gostoso. Aí vem uma série de coisas, vem uns presuntos diferentes, um feijão típico que eles fazem aqui, que eles comem de entrada às vezes também. E é muito legal vocês pedirem isso, porque é esse tipo de coisa que se come muito nas casas sérvias mesmo. Então, você pedindo essa porção de entrada, você vai ter um pouquinho de uma ideia boa de como é um almoço, uma refeição sérvia na casa das pessoas. Então, mas fora isso, tem muitos outros pratos. Tem uma coisa que eu acho muito gostosa, que eu gosto muito de pedir, é o cordeiro ispod sacha, como eles falam aqui, ispod sacha, que eles falam que é cozinhado embaixo do sino, né? Em alguns lugares eles traduzem como under the bell, mas ele é um cozido, ele é cozido lentamente, 3 horas assim, coberto por uma coisa assim, sabe? Às vezes é uma panela diferente, uma coisa que dá um sabor na carne, dá uma maciez que é sem igual, é muito legal. É carne de cordeiro esse? É de cordeiro, muito boa. Putz. Mas ele é uma carne de cordeiro refogada num molho ou com tipo um creme cheese? Porque eu comi um cordeiro parecido com esse que você falou, mas foi na Albânia, que era um cordeiro, mas ele vinha tipo num creme cheese. Era um dos pratos, os melhores pratos nessa viagem. Pois é, eles comem essa carne de cordeiro, numa panela, tipo uma panela de barro, assim, sabe? E ficava muito tempo... É isso. É porque é uma coisa assim, tipo, que tem nos Balcãs em geral, você vai encontrar isso, entendeu? Em alguns lugares onde eles têm mais essa cultura da carne, é melhor. Então, assim, se for no sul da Sérvia, por exemplo, é uma região que é famosa pela carne. Então, por lá vocês vão... Puta, é bom pra caramba a carne lá. Então, na Albânia também, muito bom. Porra, já comi várias vezes. Cada lugar que você for, procura saber qual a especialidade local e aí você pede ela, né? É a melhor forma, eu acho. Legal. Eu vou abrir perguntas e respostas para a galera. A gente está chegando já no finalzinho. Daqui a pouco o Instagram vai tirar a gente do ar. A Marta passa rápido, né, cara? Passa rápido, né? Parece que a gente já vai fazer 1 hora. A Marta perguntou se esse mix que você sugeriu é tipo um couvert, só chegar no restaurante e pedir couvert ou pedir para ele um mix mesmo, pedir pro cara na maioria dos restaurantes tem até no cardápio, você vai ver lá na área de entradas, você vai ver, a entrada Sérvia, sei lá, aí eles vão te dar esse tipo de coisa, ou às vezes se não tiver, porque às vezes eles têm as porções das coisas separadas. Mas é sempre legal você chegar e falar com o garçom, eu queria experimentar um pouquinho de coisas típicas, assim, tem como fazer um mix? Às vezes não tem esse mix já definido no cardápio, mas se você falar com o garçom, em 90% dos lugares ele vai trazer para você, faz um mix aí de coisas típicas. Esse mix. Sim, é muito comum, e aí ele vai trazer um pouquinho de cada coisa, você fala a quantidade para uma pessoa, para 2 pessoas, tal, ele já vai saber direitinho a quantidade, e aí vai montar para você. Isso é uma dica bem bacana, que é o que eu costumo fazer, principalmente quando eu estou com algum cliente, algum turista, né, que está comigo, a gente faz isso e sempre é sempre sensacional. Legal. Pessoal, alguém tem uma pergunta, dúvida para fazer para o Thiago? A gente tem mais 5 minutinhos de live, mas qualquer coisa a gente abre uma outra sala, se for necessário. A gente aproveita e tira a dúvida com ele agora. A gente já falou sobre a segurança, que foi uma coisa que a Cláudia perguntou, né, se Belgrado é uma cidade segura. A Marta perguntou, para circular pela Sérvia, tem ônibus, trem, é tranquilo? Então, aqui é uma pergunta um pouquinho complicada, porque você até tem trem, que você pode fazer, a ferrovia
que liga Belgrado a Budapeste, ela está sendo reconstruída agora e deve demorar um pouquinho ainda para ficar pronta, é uma questão de alguns anos. Então, essa questão ficou comprometida, porque eles estão construindo vai ser um trem-bala, não sei se vai ser um trem-bala, mas vai ser um trem rápido para conectar Belgrado e Budapeste. Ele para ali em Novi Sad, para em Subotica, que são cidades legais de visitar. Para quem eu vi que alguém comentou que dá para fazer o passeio de trem até Montenegro, que é muito bacana também. É uma das ferrovias mais lindas da Europa, do mundo, porque você vai cruzando ali o oeste da Sérvia, entrando em Montenegro, você vê uma série de montanhas, desfiladeiros, rios, é uma coisa bem assim bacana, é uma viagem que demora 12 horas mais ou menos, de Belgrado até Bar, em Montenegro, lá na costa, mas é muito bacana de fazer, quem gosta. Mas assim, uma coisa que eu tenho que alertar é que os trens da Sérvia não são tão bons quanto os trens da Alemanha, da Suíça, da Áustria. Trem da antiga Iugoslávia, né? Eu peguei esse trem. Pois é um trem meio raízes. É da antiga Iugoslávia, é o mesmo trem ainda circulando, quer dizer. Então é uma coisa para quem é aventureiro, né? Então tem que se preparar. Eu acho até que é interessante, eu acho que é uma imersão. Eu peguei aquele trem noturno que sai de Sófia para Belgrado, né, que é um trem super antigo. E na época eu li vários relatos, então tinha assim, gente que falava que era perigoso e tinha gente que falava que era tranquilo. Eu preferi assumir que ia ser tranquilo e foi tranquilo, e realmente foi uma experiência interessante. É um trem super antigo, trem da época comunista. Não, pois é. Para quem tem esse espírito aventureiro, vai fundo, vai gostar, vai ser legal. Eu mesmo gosto de viajar de trem, mas tem gente que não gosta. Quem já espera um serviço maior, uma qualidade melhor, aí evita. Mas tem ônibus, em geral eles usam mais os ônibus para se movimentar pela Sérvia, porque pelo trem ser mais antigo, o ônibus geralmente é mais rápido do que o trem, então a maioria das pessoas aqui viaja de ônibus, mas mesmo o ônibus também não é a qualidade dos ônibus que a gente está acostumado a usar para as viagens. Então você vai ter muito mais opção para visitar muito mais cidades de ônibus. Então, é uma opção, mas mesmo os ônibus não são de tanta qualidade assim também. Até se comparados com os ônibus do nosso Brasil, os ônibus que fazem viagens interestaduais, intermunicipais, muitas vezes são muito bons aí no Brasil. E se comparado com os ônibus que a gente está acostumado aqui na Sérvia, eles não são... por exemplo, ônibus aqui não tem banheiro, para começar. Então você tem que viajar, ele faz a paradinha lá depois de determinado momento, mas você não tem opção de usar o banheiro no ônibus. Não tem água no ônibus, coisa que aí no Brasil muitas empresas oferecem. Então, de novo, é bem roots, né? Bem estilo de viagem aventureiro. Viajar de ônibus aqui tem que ter espírito aventureiro. Mas é possível, por exemplo, você tem a sua empresa de receptivo, né? Se alguém aqui da live, ou enfim, algum cliente, por exemplo, estiver viajando pela Sérvia e não estiver disposto a encarar essa imersão mais roots, quiser um pouco mais de conforto, você tem como, por exemplo, oferecer um passeio para Nova Cidade ou para os parques com uma van, com um carro. Com certeza, com certeza. E essa é a grande vantagem, na verdade. Eu acho de você ter um receptivo assim, a gente faz isso para os nossos clientes, a gente não deixa nenhum cliente pegando o trem ou o ônibus. Quem viaja com a gente sempre vai com mais conforto, viaja de carro, o motorista busca no aeroporto, leva para os lugares que a gente deixou pré-estabelecido no roteiro. É um conforto a mais e que, ao mesmo tempo, possibilita que vocês tenham uma experiência mais a fundo do país, uma vez que a gente estando de carro, às vezes eu vou na viagem como guia, às vezes vai o meu parceiro Roger, que deve estar aí assistindo também, ou alguma outra pessoa, geralmente, que fala português,
que a gente, durante a viagem, às vezes está num lugar diferente, a gente vê uma situação, uma casinha, num vilarejo, aí a gente já puxa um assunto, a gente já cria uma interação, já cria uma... Então, muitos momentos, dos melhores momentos que a gente já vivenciou aqui na Sérvia, eles nasceram totalmente não planejados, porque a gente estava numa situação e aí, enfim, ou a gente puxou uma conversa com alguém que respondeu, que aí chamou a gente para ir na casa deles, que não sei o que, a gente vai, conhece, visita, troca ideia, e isso é a grande mágica, eu acho, o diferencial de viajar com a gente, eu acho que são essas coisas, esses momentos não planejados que acontecem durante a viagem, que você só vai vivenciar tendo alguém com você que conhece muito bem o país, que fala a língua e tendo a mobilidade, né? Eu acho que é uma questão crucial também. Não, essa possibilidade de você estar num país novo, né, na sua viagem, poder ter um contato com alguém local é a cereja do bolo, com certeza, numa viagem de férias. É uma baita diferença. Não, e detalhe, Fábio, desculpa te interromper, essa coisa de ser alguém local é importante, e assim, se alguém tiver... Porque, tudo bem, eu sou brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro, mas desde esse ano, fevereiro desse ano, me tornei também cidadão sérvio, depois de uma decisão especial do governo da Sérvia, que resolveu reconhecer o meu trabalho de divulgação do país e tudo que eu tenho feito para tentar mudar a forma como as pessoas percebem a Sérvia. Eles me presentearam com a cidadania da Sérvia em fevereiro desse ano, e me tornei um cidadão honorário aqui da Sérvia. Então, pode ter certeza que quem está viajando comigo está viajando com um local também. Um meio brasileiro e meio sérvio. Que legal, bacana. Sim, parabéns. sim. Não, com certeza, valeu, tamo junto. Uma pergunta que tinha também lá da outra live, alguém perguntou como que é a questão de fronteiras da Sérvia com Albânia, com Montenegro, se tem alguma questão de problemas para atravessar essas fronteiras, se a pessoa quiser fazer um roteiro combinando a Sérvia com outros países de Balcã. Não tem problema nenhum, em geral é tudo muito tranquilo. Onde pode ter problema é quando você aluga um carro, primeiro. Se você tiver de carro alugado, você tem que verificar com a locadora se você pode entrar com esse carro nos países que você está planejando. É muito comum que um carro alugado em Belgrado, por exemplo, muitas locadoras não deixam que você entre com esse carro na Albânia, por exemplo, ou um carro alugado, sei lá, tem muito essas coisas em alguns por questões, as locadoras às vezes têm medo, não é que vai acontecer algum problema, não é que você vai ter algum tipo de reação, mas ainda só a possibilidade de você ter, você tá dirigindo um carro com uma placa, sei lá, Sérvia na Albânia, isso pode gerar algum conflito, alguém pode te olhar estranho, não é que vai acontecer, eu já fiz isso 1000 vezes sem problema nenhum, mas algumas locadoras não deixam, então algumas deixam, aí você tem que ver qual deixa, qual não deixa, qual país você pode ir, qual não pode ir, então assim, tem que se informar a esse respeito. E uma questão de fronteira que pode dar problema é para quem quer visitar a região do Kosovo, né, que é um país que não é um país, né? A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, o Brasil não reconhece a independência do Kosovo e a comunidade internacional, a maioria não reconhece. Alguns países reconhecem, outros não. Mas onde pode gerar o problema? Que se você quiser, se você está na Sérvia, entra ali na região do Kosovo, e aí depois você quer voltar para a Sérvia, pode ser que a polícia da Sérvia crie problema, porque eles não reconhecem o carimbo do Kosovo, não reconhecem o Kosovo como país. Então, como você vai entrar de novo na Sérvia se você estava num lugar que eles não reconhecem? Tipo, tem uma coisa assim, sabe? Então,
pode ser que tenha problema, pode ser que não tenha. Eu já fiz isso várias vezes e não tive problema, mas ouvi falar de pessoas que tiveram problema. Então, assim, na dúvida, se você quer evitar esse risco, se você entrar no Kosovo, evite ir direto para a Sérvia, desce ali na Macedônia, depois volta para a Sérvia. Tipo assim, tem esses macetes, né? Ou então do Kosovo vai para a Albânia, vai para Montenegro, enfim. E aí você fica mais tranquilo. Não, foi bom você ter tocado nessa questão do Kosovo, porque quando eu rodei pelos Balcãs, eu acabei não indo no Kosovo justamente por causa disso, porque como eu estava com uma rota muito certinha, o ideal era que eu fosse para o Kosovo e depois fosse para a Sérvia, mas aí eu li que eu poderia ter problema na fronteira, e eu preferi não ir, ou então, se eu tivesse que, de fato, ir para o Kosovo, eu teria que ir depois da Sérvia, mas depois da Sérvia, na minha rota de viagem, né, a estratégia que eu adotei era subindo, então eu saí da Sérvia e depois fui para a Áustria, então não faria sentido eu descer de novo para ir para o Kosovo. Infelizmente, ficou de fora. Tem que ficar ligado nessa situação. Em geral, quem quer visitar o Kosovo é um lugar lindíssimo, com mosteiros medievais também, ortodoxos. Tem um lago incríveis. Maravilhoso. A cidade de Prizren, que é uma antiga cidade imperial, também maravilhosa. E tem toda essa questão de você estar num país que não é um país, né? E aí é uma coisa de aventureiro também. Então você tem que, se você for visitar, você tem que só ter noção de que você está entrando num território que é um território ainda politicamente instável, né? Não está acontecendo nenhuma guerra, nenhum conflito, mas não é um lugar que você vai reservar, vai estar tudo bonitinho, vai estar todos os serviços, tudo funcionando perfeitamente. É um lugar que ainda, na minha opinião, não está preparado para o turismo, tá? Mas que o turismo está acontecendo, as pessoas estão entrando, estão explorando, e assim, a gente mesmo organiza grupos para lá, às vezes, até da própria Sérvia, para visitar os mosteiros, para visitar Brezovica, que é uma estação de esqui muito bonita no sul do Kosovo, e assim, é só ter essa noção de que é um lugar que ainda não está totalmente preparado, é um lugar que é politicamente instável. Você, como brasileiro, não vai ter problema. Quem tem problema lá são os sérvios nas áreas de maioria albanesa e os albaneses nas áreas de maioria sérvia. Mas você, como brasileiro, você é o coringa. Você passa em qualquer lugar, todo mundo fica feliz que você está lá, né? Então, tem que ter noção dessas coisas, entendeu? Enfim, só isso, só um pouquinho de noção. Porque muita gente acha que é um lugar como qualquer outro, mas não é bem assim, não é bem assim. Legal. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para o Thiago? A gente está chegando no finalzinho da nossa live. Thiago, também, se tiver mais alguma coisa que você tiver aí na cabeça. Não falei disso, acho que vale a pena falar. Também fica à vontade. Eu acho que... Não sei, acho que a gente falou bastante, acho que no mais eu deixo o convite para quem quiser conhecer um pouco mais da região, me seguir lá no Instagram, Bem-vindo à Sérvia, enfim, a gente está no Facebook também, a gente está baseado em Belgrado, mas a gente opera pela região toda e a gente gosta muito de receber, de mostrar as belezas dos locais todos aqui. Eu tenho certeza que eu e Fábio, a gente vai continuar em contato. O Fábio, qualquer coisa que vocês precisarem, com certeza entre em contato com ele, para não precisar também, às vezes a questão de fuso horário é diferente, não sei o que, o Fábio está aí no Rio de Janeiro, né, Fábio? Então, pronto para atender todos vocês. A gente vai estar aí trabalhando junto para mostrar para todo mundo as belezas aqui da Sérvia e da região, que são muitas. Assim, eu acho que nem uma viagem de um mês daria conta de ver tudo. É muita coisa legal para ver, para fazer. Então, a dica é sempre dividir o roteiro. O que a gente costuma fazer é dividir o roteiro em algumas partes. Então, assim, para quem quer conhecer um grupo de países legal, é, por exemplo, fazer Sérvia, Romênia e Bulgária. Aí, numa outra viagem, faz o outro lado, aí já pega Macedônia, Albânia, Montenegro. Aí, numa outra viagem, pode fazer
Bósnia, Croácia e Eslovênia. Então, assim, tem como dividir de forma que vocês possam conhecer um pouquinho mais a fundo cada país. Mas é óbvio que a gente também a gente já fez várias vezes viagens em que a gente fica um pouquinho em cada lugar, uma viagem de 20 dias que conhece os Balcãs todos também. Assim, é um pouco cansativo, mas se vocês toparem, a gente topa também. Legal, legal. Não tem tempo ruim. Essa região do leste europeu é uma região que sempre me encantou, e quando a gente fez essa viagem de 2016 para a Madrid sabática, que a gente viajou por 8 meses, a gente ter conseguido encaixar foi perfeito, porque a gente conseguiu explorar bastante lugares, mas, por exemplo, Romênia foi um lugar que ficou de fora. Então, eu vou voltar para o leste europeu em breve para explorar a Romênia. Tem muita coisa para ver na Romênia. A Bulgária também. O leste da Bulgária eu não conhecia. Eu conheci só Sófia e Plovdiv. Mas de Veliko Tarnovo, acho que é Veliko Tarnovo o nome. Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo. Então, essa cidade é uma cidade lindíssima, eu também não tive a oportunidade de conhecer. Então, lá a gente costuma fazer uma parada quando vai de Sófia para Bucareste, dá uma parada lá em Veliko Tarnovo e aí já segue para Bucareste. É muito legal, muito bonito. Não, o leste europeu dá para você fatiar aí por umas 3, 4 viagens de férias de 15 dias. Dá para você ir e você aproveitar com diferentes propósitos. Se você quiser, por exemplo, gosto de praia, você pega parte ali do litoral, Croácia, a própria Albânia também tem umas praias bacanas, Montenegro. Eu quero pegar um pouco mais de história. Então, Bósnia, Sérvia... eu acho que... Romênia, Bulgária e Sérvia. Então dá para fazer um quebra-cabeça bacana por umas 3 viagens de férias aí para o leste europeu, sem precisar ficar focado só em Europa Central e em Europa Ocidental. Dá para explorar ali, tem bastante coisa que vai surpreender. É o lado B da Europa, mas é um lado B que é incrível, e por não ser ainda tão popular quanto a Europa tradicional, isso só ajuda a viagem a ser mais autêntica, mais surpreendente, mais... Então, assim, a gente ajusta tudo, claro, ao que o viajante quer. Se quer praia, vamos para praia. Se quer montanha, vamos para montanha. Se quer aventura, história, cultura, tudo isso a gente pode adaptar. E é isso. Estamos esperando vocês por aqui. Falem com o Fábio, manda mensagem, a gente combina tudo. E é isso aí, pessoal. Legal. Thiago, muito obrigado pela sua gentileza, disponibilidade. Aí já são quase finalzinho da tarde já aí, né? Exato, vai dar 5h30. Pelo bate-papo. E apresentar a Sérvia pra gente. E para vocês também que acompanham a gente até agora, obrigado. E fiquem ligados, semana que vem a gente tem um outro bate-papo. É só acompanhar o nosso Instagram. E essa live eu vou editar e vou salvar lá no nosso canal do YouTube. Então, se você entrou pela metade, não conseguiu pegar o início, não tem problema. Provavelmente amanhã já vai estar lá no canal do YouTube, a live editada, num vídeo só, e você pode rever. Pessoal, obrigado, Thiago, e até o próximo Inspirative Talk. Um abraço. Valeu, Fábio, tamo junto. Tchau, tchau.